Lamentações 3, nós vamos ler a partir do versículo 37 até o verso 39. Quem é aquele que diz, se assim acontece, quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Também vamos abrir em Isaías. Só voltar um pouquinho na Bíblia. Volta para trás, a gente tem Jeremias, depois Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45, a gente vai ler a partir do versículo 5 até o versículo 7. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Essa parte aqui Deus está se referindo a Ciro, né? Deus está chamando Ciro para restaurar o seu povo. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O já falecido humorista Agildo Ribeiro, naquele programa que não existe mais, Zorra Total, ele interpretava um personagem que satiriza aquele que talvez é o maior representante da classe política brasileira, o também falecido Paulo Maluf. Ali Babaluf, o nome do personagem, fazendo uma clara junção de Alibaba, de O Alibaba e os 40 Ladrões e Paulo Maluf. Esse Ali Babaluf, quando ele se via flagrado em meio às corrupções típicas dos nossos políticos, ele se safava com um bordão: esse dinheiro não é meu e eu não estou nem aqui. Esse dinheiro não é meu e eu não estou nem aqui. Além de servir como uma sátira de todos os Paulos Malufes que contaminam a política brasileira, Ali Babaluf ilustra muito bem o Deus do teísmo aberto. Ao tentar fugir do escândalo de afirmar, a partir da Escritura, a existência de um Deus onipotente e onibenevolente, que tem poder soberano tanto sobre o bem quanto sobre o mal, ao tentar escapar da perplexidade de afirmar com a Escritura a existência de um Deus que ordena a ocorrência do mal para atingir os seus bons propósitos, os promotores do teísmo aberto confessam a existência de um Deus que é completamente impotente sobre o mal, de um Deus que, quando confrontado com as catástrofes deste mundo, quando confrontado com as tragédias dessa vida, só pode dizer: essa calamidade não tem nada a ver comigo e eu não estou nem aqui. O Deus do teísmo aberto é semelhante ao Ali Babaluf. Quando acontece a tragédia, o Deus do teísmo aberto olha para a tragédia e diz: olha, essa tragédia não tem nada a ver comigo. E eu não estou nem aqui. Sendo impotente sobre o mal, o Deus do teísmo aberto é também impotente contra o mal. Porque ele não tem poder de evitar que circunstâncias boas se degenerem, se transformem em tragédias. Ele não tem a capacidade de usar o mal que ocorre neste mundo para alcançar os seus bons propósitos a favor daqueles que o amam. E ele tampouco tem a habilidade de transformar essas calamidades em circunstâncias boas e agradáveis para aqueles que o servem. Ele não pode nada disso. A oração só faz sentido se é oferecida ao Deus que ordenou a ocorrência da tragédia. Visto que um Deus que nada tem a ver com a catástrofe, nada pode contra o mal,
nem no sentido de pôr um fim à calamidade, nem no sentido de controlar e administrar a fatalidade de modo a, em vez de te destruir, ela coopere para o teu bem. Qualquer interpretação de Deus que desconsidere a sua soberania sobre o bem e sobre o mal, como é o caso do teísmo aberto, não oferece nenhum consolo, nenhum alívio diante das tragédias, visto que, para ser um Salvador eficaz, é necessário que Deus, mesmo o Deus feito homem, Jesus, seja soberano sobre as circunstâncias boas e também sobre as circunstâncias catastróficas. Sendo Jesus soberano sobre todas as catástrofes que ocorrem neste mundo, sejam essas catástrofes literais ou metafóricas, ele é o único que tem a resposta adequada e a solução eficaz para o chamado problema do mal. E se você não estava aqui na semana passada, ou se você não se lembra do que foi pregado na semana passada, você deve estar pensando, o que é o problema do mal? Bom, o problema do mal é o seguinte: os ateus, aqueles que não creem na existência de nenhum Deus, especificamente do Deus cristão, os ateus e adeptos de religiões e filosofias rivais do cristianismo bíblico afirmam que a existência do mal desafia a existência de Deus como ele é confessado pelos cristãos. E como é que os cristãos confessam a Deus? Os cristãos confessam a Deus, como um Deus onipotente, como um Deus onibenevolente, como um Deus todo-poderoso e como um Deus todo-bondoso. O que significa que o Deus cristão tem poder para fazer tudo aquilo que ele deseja, e tudo que o Deus cristão deseja fazer é o bem conforme ele o define. Os inimigos de Jesus afirmam que a existência do mal demonstra, no mínimo, a inexistência de Deus como ele é apresentado na Escritura e como ele é confessado pelos cristãos. Porque dentre as várias opções viáveis, ou o Deus existente é onipotente, mas não onibenevolente, tendo todo o poder para realizar o que ele deseja, mas sem o desejo de fazer apenas o que é bom. Ou então um Deus existente é onibenevolente, mas não onipotente. Ele tem o desejo de fazer apenas o bem, mas ele não tem poder para concretizar o bem desejado por ele. O teísmo aberto afirma essa última opção. O teísmo aberto afirma que, em nome do seu amor pelas suas criaturas finitas, Deus limitou a sua onipotência e a sua onisciência, como se isso fosse logicamente possível. Não é logicamente possível porque esses atributos, como a onipotência e a onisciência, são definitivos para Deus. Eles são aquilo que define o que Deus é. Um Deus, ele só pode ser Deus se ele é onipotente. Um Deus só pode ser Deus se ele é onisciente, se ele conhece todas as coisas. Um ser que se afirma Deus, mas que não é onipotente, não é Deus. Um Deus que se afirma Deus, um ser que se afirma Deus, mas que não é onisciente, não é Deus. Então é impossível que um Deus que seja onipotente e onisciente suprima esses seus atributos, porque esses atributos são definitivos para ele. Sem esses atributos, ele não é Deus, né? Mas, de qualquer forma, o teísmo aberto afirma que, em nome do seu amor pelas suas criaturas finitas, Deus se esvaziou da sua onipotência e da sua onisciência, para haver uma espécie de paridade entre ele e as suas criaturas finitas. E estando despido, então, da sua onipotência e onisciência, o Deus do teísmo aberto é como nós.
Acontece a tragédia e ele é surpreendido pela tragédia. E ele é, como nós também, impotente frente às calamidades. E como nós, ele também é inútil contra as catástrofes. O teísmo aberto, ante o problema do mal, justifica a existência de um Deus diferente do Deus que se revela na Bíblia. Visto que o Deus bíblico é tanto onipotente quanto onibenevolente, sendo absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, inclusive sobre as catástrofes que ocorrem no mundo e na história. Jesus, o Filho de Deus que nasceu neste mundo como homem e que foi alvo da maior de todas as tragédias e calamidades, ele mesmo reina soberano sobre todas as catástrofes. Os inimigos de Jesus ignoram que não há contradição entre o Deus onipotente e onibenevolente. E o mal, que até que o reino de Deus seja consumado, nós experimentamos no mundo e na história. Eles ignoram isso. Aqueles que pervertem a fé cristã rejeitam o ensino bíblico de que Jesus, sendo o Deus onipotente e onibenevolente encarnado, ele ordena a ocorrência do mal para atingir os seus bons propósitos. E eu sei que afirmar que Jesus ordena a ocorrência do mal para atingir os seus bons propósitos é controverso, é escandaloso. E é por isso que a maioria dos pastores não faz isso. Mas a alternativa é rejeitar e negar a Jesus como ele se revela na Escritura. E se nós fizermos isso, se nós negarmos a Jesus, se nós rejeitarmos a Jesus como ele se revela na Escritura, então não há esperança para nós, porque Jesus vai também nos rejeitar e negar no último dia. Eu não posso criar um Jesus que agrade as minhas paixões humanas, os meus desejos humanos. Eu não posso criar um Jesus à minha própria imagem e semelhança. E é isso que a maioria das pessoas faz. Elas afirmam crer em Jesus, mas quando você vai verificar, elas não creem no Jesus como ele se revela na Bíblia. Elas creem num Jesus que elas mesmas criaram na sua mente. Um Jesus que agrada a elas, um Jesus que agrada aos seus familiares que se recusam a se arrepender dos seus pecados. É um Jesus caricato, ele criou uma caricatura de Jesus. E é isso que a maioria das pessoas crê. Não crê no Jesus da Bíblia, e sim numa caricatura de Jesus. Numa falsificação. E é por isso que nessa mensagem nós vamos finalizar o que nós começamos na semana passada, que é responder ao escândalo causado pela afirmação de que Jesus reina, causado pela afirmação que Jesus reina soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo. E à medida em que nós respondermos biblicamente a este escândalo infundado, esse escândalo que não tem fundamento algum, nós demonstraremos como é que Jesus usa o mal para concretizar os seus bons propósitos. Inclusive, o segundo maior de todos os seus bons propósitos. O segundo maior de todos os bons propósitos de Jesus é o seguinte: derrotar o mal por completo, de modo a livrar a sua criação de todo e qualquer resquício de contaminação causada pelo mal. Validando deste modo a afirmação que nós afirmamos antes, que sendo soberano sobre todas as catástrofes, Jesus é o único com a resposta adequada e solução eficaz ao chamado problema do mal. Esse é o segundo, é o segundo maior de todos os bons propósitos de Jesus. Derrotar o mal por completo. Se você quiser saber qual é o maior de todos os bons propósitos de Jesus, você vai ter que prestar atenção nessa mensagem. E nessa mensagem nós também responderemos aquela questão que ficou respondida pela metade.
na última pregação. Ela ficou respondida pela metade por causa do avançado da hora. E a questão é a seguinte: o que fazer com esse Jesus que reina soberano sobre todas as catástrofes? E para dar contexto à resposta que será dada a essa questão, eu peço que aqueles que estão aqui, que estiveram na semana passada, se lembrem de como nós começamos a última pregação. Nós começamos a última pregação citando aquele personagem que aparece no segundo episódio da primeira temporada de The Walking Dead. Ele está portando uma metralhadora e ele está se sentindo desprezado, ofendido, menosprezado pelos seus companheiros. E enquanto ele ostenta essa metralhadora, ele afirma: o bom senso ensina que vocês deveriam respeitar um homem armado. Vocês não deveriam menosprezar um homem armado, porque esse homem armado ele pode muito bem começar a fazer uso da sua arma. Sendo verdade que o bom senso afirma que o homem armado com uma metralhadora deve ser respeitado, a sabedoria ordena que maior temor deve ser prestado àquele cuja voz é soberana e poderosa, a ponto de ocasionar tanto o bem quanto o mal. E nós falamos da voz poderosa de Jesus exatamente porque há 2 semanas, quando nós pregamos a partir do Salmo 29, nós verificamos que Jesus, com a sua voz poderosa e soberana, é aquele que dá início e fim às tempestades e calamidades, tanto literais quanto metafóricas. O que fazer então com Jesus que reina soberano sobre todas as catástrofes? Você deve temê-lo. Você deve temer aquele cuja voz é tão soberana e poderosa a ponto de ocasionar tanto bem quanto mal. E esse temor se mostra tanto na obediência a ele e na busca que você fará nele e dele para a solução dos seus problemas. E com essa introdução nós resumimos grande parte daquilo que foi afirmado na última pregação. Mas antes que nós possamos avançar, é necessário recuperar um pouco mais o conteúdo da última mensagem. Afirmar a existência de um Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal escandaliza as pessoas. Se você for pregar o evangelho aos seus familiares, aos seus amigos, conhecidos, e você for fiel à Escritura, e você afirmar que o Deus que você está anunciando é aquele Deus que é soberano sobre o bem e sobre o mal, os seus familiares eles vão se escandalizar, porque eles vão pensar, tá bom, mas isso quer dizer então quando o nosso, né? Você está pregando para o familiar, então se vocês de repente têm um familiar em comum que morreu. E não morreu de velhice, né? Não morreu porque já estava com 80, 90 anos de idade, então, né, a pessoa idosa morreu. Não, morreu na flor da idade, como se diz. Morreu num acidente trágico, ou morreu de uma doença que não deveria de atingir uma pessoa tão jovem assim. Afirmar a existência de um Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, sobre as tragédias que ocorrem neste mundo, escandaliza muitas pessoas, mas a alternativa a não afirmar isso é negar o Deus da Escritura. Porque a Escritura afirma que supor que Deus não seja soberano sobre o mal e sobre as tragédias implica negar a existência do único Deus em favor de um dualismo pagão, no qual 2 divindades menores e antagônicas se revezam na concretização ora do bem, ora do mal.
E é essa a razão pela qual, antes de afirmar o seu controle absolutamente sobre o bem e sobre o mal, o seu controle absoluto sobre o bem e sobre o mal, desculpe, em Isaías 45:7, antes de fazer isso, Deus afirma não haver outro Deus além dele. Nos versículos 5, na primeira parte do versículo 5 e na segunda parte do versículo 6 de Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. E também, versículo 6, para que saiba desde o nascente e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, se não há outro Deus, não pode haver outro que seja soberano sobre o bem e sobre o mal, além do próprio Deus, do único Deus que existe. Versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E alguém, ao ler isso, ou ao ouvir isso, essa pessoa, alguém talvez vai levantar objeções contra esse Deus, que tem controle absoluto e soberano sobre o bem e sobre o mal, e essa pessoa vai indagar quem Deus pensa que é. Quem Deus pensa que é para permitir, ou melhor, para determinar a ocorrência do mal e de tantas outras tragédias. E no próprio capítulo 45 de Isaías, Deus afirma o que ele pensa da pessoa que levanta objeções a ela e o que ele pensa das objeções que são levantadas contra ele. Isaías 45, a partir do versículo 9. Ai daquele que contende, que cria contenda com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, imagina uma criança foi gerada, né, por um homem, por uma mulher, e essa criança ela nasceu com determinadas características, né, herdadas tanto do pai quanto da mãe. E digamos que ao crescer essa criança não goste das características com as quais ela nasceu. Né? De repente ela não gosta do tipo de cabelo que ela tem. Ou de repente ela não gosta da cor dos seus olhos. Ou da sua altura, ela queria ser mais alta. E esse filho então se dirige ao seu pai e à sua mãe: o que é que vocês geraram? Por que vocês não me geraram melhor do que eu sou? Por que vocês não me geraram com um cabelo diferente, com uma cor de olhos diferente? Por que vocês não me geraram mais alto? Não faz sentido essa crítica, né? Ai daquele que diz ao pai que é que geras, é a mulher que dá a sua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ante o Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, você é mera criatura dele. Você é semelhante ao barro nas mãos do oleiro. E assim como o barro não está em condições de questionar o que o oleiro vai fazer do barro, né? Assim como o barro não está em posição de questionar o resultado final da obra do oleiro, você, mera criatura de Deus, não está em posição de questionar o controle absoluto e soberano que ele tem sobre o bem e sobre o mal. E eu vou pedir que vocês me acompanhem até Romanos 9, onde Paulo usa uma analogia semelhante. Paulo usa uma analogia semelhante de Isaías 45 contra quem questiona a soberania de Deus na eleição daqueles que hão de herdar a salvação e na rejeição daqueles que não serão salvos. Romanos 9, a gente vai ler a partir do versículo 13.
Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que é a injustiça da parte de Deus? Muitos de nós pensariam que sim, né? Eu pensei que Deus deveria de amar todas as pessoas. Eu pensei que Deus deveria amar todas as pessoas de forma incondicional. Se Deus resolve amar a Jacó, mas odiar a Esaú, eu acho que Deus está sendo injusto. O amor, ele não pode ser exigido, né? Imagine um homem casado, ele obviamente ama a sua mulher, porque se ele não amasse, ele não teria casado com ela. Outras mulheres não podem exigir que esse homem as ame da mesma forma como ele ama a sua esposa, né? Faria algum sentido que outras mulheres exigissem desse homem isso? Não, está escrito na Bíblia que tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, tu tem que nos amar da mesma forma como tu ama a tua esposa. Bom, se ele fizer isso, ele vai se tornar adúltero. É verdade, sim, que o homem casado deve amar a todas as mulheres, mas o amor que ele devota à sua esposa tem que ser superior, tão superior ao amor que ele devota às outras mulheres, de modo que pareça que o amor que ele tem pelas outras mulheres, comparado ao amor que ele tem pela sua esposa, é de fato ódio. Deus ama. Num certo sentido, Deus amou sim Esaú. Mas o amor que Deus tinha por Jacó era muito maior do que o amor que Deus tinha por Esaú. E é por isso que, comparado, é como se Deus odiasse a Esaú. Porque, embora Esaú fosse o primogênito, aquele que tinha o direito de herdar a bênção de Abraão, não foi a Esaú que Isaac abençoou. Não foi a Esaú que Deus escolheu. Né? A mulher estava grávida de gêmeos e na verdade, ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos, né? Porque na época não havia ultrassom e coisas assim. Ela só sabia que estava acontecendo uma guerra no seu ventre. Ela só sabia que aqueles movimentos que ela estava sentindo no seu ventre não eram os movimentos normais de uma criança em desenvolvimento. Não era simplesmente a criança dando um chute aqui, outro ali. Não, ela percebia que o movimento era de briga, era de disputa dentro do seu ventre. E ela foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus disse para ela, olha, tem dois povos. Há dois povos no teu ventre. E esses povos, eles estarão em inimizade. E eu escolhi aquele que, o menor. Aquele que nascer por último. Eu escolhi ele para ser o herdeiro da bênção de Abraão, da promessa que eu fiz a Abraão. Então, embora Deus amasse a Esaú, Deus fazia com que o sol, né? Esaú estava lá eu ia dizer campo, mas Esaú ele não era um fazendeiro, né? Ele era um caçador, mas de qualquer forma, Esaú saía para caçar, Deus fazia com que Esaú conseguisse encontrar uma caça. E Deus tanto amou Esaú que depois, quando Jacó volta, Jacó está querendo aplacar a ira do seu irmão por ter por tê-lo enganado, né, por ter roubado a bênção do seu irmão. Jacó tenta dar parte das suas riquezas, dos seus bens para o seu irmão, e o seu irmão diz, não precisa, porque eu também, eu estou rico, eu estou milionário.
Eu tenho muitos bens, muito gado, eu tenho muitos servos. Então Deus amava tanto a Esaú que Deus o abençoou. Mas o amor que Deus tinha por Jacó era tão superior ao amor que Deus tinha por Esaú, que para aquele que olhasse de fora diria: Deus ama a Jacó e odeia a Esaú. E a prova disso é que Deus, embora Esaú tivesse o direito a receber a bênção, Deus fez com que a bênção viesse sobre Jacó. Então Deus ama sim a todas as pessoas, mas Ele não ama a todas as pessoas incondicionalmente e Ele não ama todas as pessoas da mesma forma. Então sim, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois Deus diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: Por isso mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Deus compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? A gente pode parar aqui. Em vez de queixar-se do Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, queixe-se do mal que você pratica todas as vezes que peca, conforme nós lemos o princípio lá em Lamentações 3, versículos 37, 38 e 39. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo que procede, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o bem como o mal? Por que se queixa o homem, então? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se dos teus pecados, porque ao contrário de você, Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal. Mas você peca todas as vezes que promove ou pratica o mal. E a gente explicou a razão disso na semana passada, eu vou explicar rapidinho de novo. Por que Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal, mas você peca ao praticar o mal ou ao promover o mal? Pecado, o que é pecado? Pecado é a falta de conformidade à lei de Deus. Pecado é a desobediência à lei de Deus. Então a lei de Deus diz: não adulterarás, a pessoa vai lá e adultera, ela está pecando. Se a lei não dissesse não adulterarás, o adultério não seria pecado. O adultério só é pecado porque a lei diz: não adulterarás, não faça isso. Então o pecado é a desobediência à lei de Deus. Sempre que você promove ou pratica o pecado, ou melhor, sempre que você promove ou pratica o mal que Deus condena na sua lei, você está pecando. Mas não existe nenhum mandamento da lei de Deus que proíba Deus de ordenar a ocorrência do mal. Logo, Deus não viola nenhum mandamento ao ordenar a ocorrência do mal, logo ele não está pecando. Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal, mas você peca sempre que promove ou pratica o mal. E por que Deus ordenaria a ocorrência do mal? Nós começamos a responder isso na última pregação. Deus ordena a ocorrência do mal, em primeiro lugar, por gostar de trabalhar com contrastes. E a gente, na semana passada, usou
aqueles exames de imagem que muitas vezes requerem uso de contraste como ilustração. Por que muitas vezes a pessoa que vai se submeter a um desses exames, ela precisa fazer uso do contraste? Porque a imagem que vai ser gerada por aquele exame, a depender do local onde vai ser feito o exame, né, a parte do organismo que vai ser examinada, a depender da parte do organismo que vai ser examinada, a imagem ela vai sair sem muita nitidez. De modo que o médico que vai ter que analisar aquela imagem, ele não vai conseguir distinguir entre uma coisa e outra, ele vai ficar confuso. De repente ele vai olhar alguma coisa, ele vai pensar que é câncer, mas na verdade não era câncer de forma alguma. Era um órgão normal que estava ali, só que como faltava nitidez na imagem, ele não conseguiu distinguir entre uma coisa e outra. Então é por isso que muitas vezes, quando a pessoa vai fazer o exame, vai ter que usar o contraste, que a gente vai administrar o contraste, né? E a pessoa tem que assinar normalmente um termo, né? Porque o contraste ele pode causar determinadas coisas, a depender né? Se a pessoa tem algum tipo de alergia, alguma coisa assim. Às vezes nem é tanta alergia, às vezes é só a reação do corpo mesmo. Mas de qualquer forma, é administrado o contraste para que a imagem que vai resultar do exame seja bem nítida. Para que o médico que vai analisar aquela imagem, ele consiga distinguir, aqui, isso aqui está certo, isso aqui, isso aqui não devia estar aqui. O problema está aqui, exatamente aqui. Então, assim como alguns exames de imagem requerem o uso de contraste para ressaltar estruturas específicas do corpo e evitar imagens pouco nítidas ou indistinguíveis, seria impossível conhecermos com propriedade a graça e a bondade de Deus se não pudéssemos contrastá-las com o pecado e o mal causado pelo pecado. E pertinho do final da pregação passada, eu ressaltei exatamente isso. Eu quis demonstrar aqui a distinção. O mal, em última instância, ele é ordenado por Deus. Mas a causa do mal ordenado por Deus sempre é o pecado e aquele que comete o pecado, e não Deus. E essa distinção é importante para nós não atribuirmos pecado a Deus ao afirmar que Ele ordena a ocorrência do mal. O mal ordenado por Deus é causado pelo pecado e pela pessoa que pecou, sendo que o pecador é o agente causador do mal e o pecado é um instrumento gerador do mal. Então, de novo, assim como o médico que vai analisar aquela imagem, ele precisa que aquela imagem tenha um contraste adequado para que ele consiga distinguir entre os vários elementos presentes na imagem. Assim também precisamos experimentar o pecado e o mal causado pelo pecado para que possamos distinguir e contrastá-los com a graça e a bondade de Deus, porque jamais conheceríamos a graça de Deus, nem a sua bondade, se antes não conhecêssemos o pecado e o mal que é causado pelo pecado. O objetivo de Deus é se dar a conhecer a humanidade por completo. O objetivo de Deus é se dar a conhecer a humanidade na totalidade dos seus atributos, incluindo a sua ira santa e justa e a sua misericórdia amorosa e graciosa. Ocorre que para serem apropriadamente conhecidas e apreciadas, a ira santa e justa de Deus e a misericórdia amorosa e graciosa dele precisam ser contextualizadas. E o contexto para que a ira e a misericórdia de Deus sejam devidamente conhecidas e apreciadas é a maldade causada pelo pecado cometido por um pecador.
conforme o próprio Deus se expressou ao mostrar a sua glória a Moisés e ao proclamar a ele o seu nome. O Senhor desceu na nuvem. Isso é Êxodo 34, tá? Eu não vou pedir que vocês abram lá por causa do tempo. Êxodo 34, versículos 5 a 7. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Aqui é a misericórdia de Deus, né? E a ira de Deus. Ainda que não inocente e culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. De um lado, nós temos a misericórdia de Deus para com os pecadores, e do outro, nós temos a ira de Deus contra os pecadores. Ele é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. A misericórdia de Deus para com os pecadores. Mas também tem a ira de Deus contra os pecadores. Ele não inocenta o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. E nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A misericórdia de Deus somente pode ser conhecida e apreciada como verdadeira misericórdia quando ela é estendida a pecadores. O exemplo que nós vemos na semana passada foi o seguinte: está lá Adão e Eva no jardim do Éden e eles não pecaram contra Deus. Eles não desobedeceram a Deus, e em determinado dia Deus chega lá no jardim do Éden, Deus diz: Adão, Eva, eu vou conceder a vocês a minha graça, eu vou conceder a vocês a minha misericórdia. E Adão e Eva vão olhar um para o outro e vão pensar: bom, muito obrigado, mas a gente não sabe exatamente o que vai fazer com essa graça, com essa misericórdia, porque a gente não precisa dela. Nós não cometemos pecado contra o Senhor. Então, obrigado. É mais ou menos como aquela criança, né, que vai fazer aniversário. E sempre tem alguém que vai dar meia, né, de aniversário, né, uma camiseta. A criança está esperando um brinquedo, videogame, alguma coisa assim. E a pessoa dá meia, né? A criança, ela é obrigada a agradecer a pessoa, né? Porque os pais olham para a criança e dizem: agradece. Como é que se diz? Né? Muito obrigado. Mas a criança fica pensando: pô, mas o que eu vou fazer com esse par de meias aqui? O que eu vou fazer com essa camiseta, com essa peça de roupa? Eu queria outra coisa. É mais ou menos isso. Adão vai lá: obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer com isso, porque eu não tenho uso para a tua graça e misericórdia. Então, a misericórdia somente pode ser conhecida e apreciada como misericórdia quando ela é estendida a pecadores. E da mesma forma, a ira de Deus somente pode ser conhecida e apreciada como ira quando ela é derramada sobre os pecadores. Imagine que Adão e Eva não pecaram contra Deus e de repente Deus chega lá no jardim do Éden e diz: quer saber? Eu estou expulsando vocês do jardim do Éden. E eu vou colocar um querubim aqui com uma espada e ele vai impedir que vocês voltem para o jardim. E Adão e Eva vão pensar: tá bom, mas o que a gente fez? A gente está obedecendo o Senhor. O Senhor falou que não era para comer daquela árvore e a gente não comeu. Inclusive, a serpente chegou aqui falando, dizendo que a gente deveria comer, e eu, Adão, o Senhor sabe o que eu fiz. Eu peguei a serpente, levei ela para fora do jardim e pisei na cabeça dela. Eu matei a serpente. Qual é a do Senhor agora vir com toda essa ira contra nós? Eu não estou compreendendo isso. Então, a misericórdia somente pode ser conhecida e apreciada como misericórdia quando estendida a pecadores. Da mesma forma, a ira de Deus.
ela só pode ser corretamente conhecida e apreciada como ira quando derramada sobre pecadores. É por essa razão que a crucificação de Jesus foi determinada mesmo antes da fundação do mundo. Uma vez que a tensão, existe naquilo, não sei se vocês perceberam, mas quando Deus se revela a Moisés, em Êxodo 34, existe uma tensão entre a misericórdia e a ira dele. Deus diz que ele perdoa o pecado, mas ao mesmo tempo ele diz que ele não tem por inocente o pecador. Então, na verdade, nunca vai chegar, se a gente considerar apenas aquilo, se a Bíblia fosse apenas Êxodo 34, versículos 5, 6 e 7, Deus jamais conseguiria demonstrar misericórdia a pecadores, porque ele deveria te demonstrar ira a eles. Né? Porque ele diz, eu vou perdoar os pecados, os pecadores, mas eu também não mas eu não vou considerar inocente aqueles que são culpados. Então existe uma tensão. Em Êxodo 34, versículos 5, 6 e 7, existe uma tensão entre a misericórdia de Deus e a ira de Deus. Então, a crucificação de Jesus foi determinada por Deus antes mesmo da fundação do mundo, uma vez que a tensão entre a misericórdia e a ira de Deus, expressa pelo próprio Deus em Êxodo 34, essa tensão somente pode ser resolvida pela morte sacrificial, propiciatória e expiatória de Jesus, pelo qual Deus é propiciado da sua ira contra os pecadores que ele elegeu, tornando ele favorável a esses pecadores pela concessão da sua misericórdia, pela qual também esses mesmos pecadores eleitos por Deus são expiados dos seus pecados, são purificados, absolvidos dos seus pecados, tornando-os aceitáveis a Ele. Não fosse a morte sacrificial, propiciatória e expiatória de Jesus, Deus jamais poderia conceder a sua misericórdia aos pecadores, mesmo aos pecadores que Ele elegeu. Visto que a ira santa e justa de Deus não pode deixar impunes os pecadores, porque essa ira clama pela justa e eterna punição de todos aqueles que pecam contra Deus. Aqueles pecadores que foram preteridos por Deus não recebem nenhum dos benefícios salvíficos da morte sacrificial, propiciatória e expiatória de Jesus, e é por essa razão que sobre eles já está agora a ira de Deus, de acordo com João 3,36, e essa ira que já está agora sobre eles, vai recair sobre eles, sem nenhuma moderação, eternamente no inferno. Então, repetindo, a misericórdia de Deus só pode ser apropriadamente conhecida e devidamente apreciada quando, mediante Jesus, ela é concedida aos pecadores que foram eleitos por Deus para a salvação. E do mesmo modo, a ira santa e justa de Deus só pode ser devidamente conhecida e apropriadamente apreciada quando derramada sobre os pecadores destinados para a perdição, conforme Paulo se expressa aqui em Romanos 9, a partir do versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos que ele mesmo preparou para a ira e para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. E se você se escandaliza com isso, lembre-se do que Deus pensa do teu escândalo. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus se aplicas?
Porventura a coisa formada dirá que o formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso é o que Deus pensa do teu escândalo. Você está dizendo para Deus quem o Senhor pensa que é, e Deus está te respondendo quem tu pensa que é. Para ficar me questionando. Né? Da mesma forma que aquele casal que gerou o filho, que está insatisfeito com a sua altura, e chega nos seus pais e diz: por que vocês não me geraram mais alto do que eu sou? O pai e a mãe vão olhar para o seu filho e vão dizer: mas quem tu pensa que é? Se não fosse nós, tu nem existiria, cara. Tu nem existiria se não fosse nós. Quem tu pensa que é para ficar aqui questionando por que nós não te geramos mais alto? Ou mais bonito? Lembre-se que o objetivo de Deus é se dar a conhecer a humanidade por completo e na totalidade dos seus atributos, incluindo a sua ira santa e justa e a sua misericórdia amorosa e graciosa. E para que sejam apropriadamente conhecidas e apreciadas, a ira santa de Deus e a sua misericórdia amorosa precisam ser contextualizadas. E o contexto é a maldade causada pelo pecado cometido pelo pecador. E é por essa razão que nós afirmamos que antes mesmo de criar o mundo e a humanidade, Deus determinou a ocorrência do pecado de Adão, da consequente queda da humanidade e da morte do seu filho a favor dos pecadores por ele eleitos para a salvação, para que pelo pecado da humanidade a sua misericórdia mediada por Jesus e a sua ira santa e justa fossem plenamente manifestadas, conhecidas e apreciadas por toda a criação. E isso não faz de Deus culpado pelo pecado de Adão, e nem por toda a gama de males que decorreram daquele pecado e que ainda decorrem de cada novo pecado que é cometido, porque conforme nós tivemos o cuidado de distinguir há pouco, embora, em última instância, o mal é ordenado por Deus, a causa do mal ordenado por Deus é sempre o pecado, e aquele que comete o pecado e não Deus. Deus determinou a ocorrência do mal original, Deus determinou a ocorrência do pecado e da queda de Adão, e em Adão de toda a humanidade, mas o culpado pelo pecado não é Deus, o culpado pelo pecado é o tentador e aquele que cedeu à tentação. E Deus determinou a ocorrência de tudo isso para atingir o maior de todos os seus bons propósitos. Qual é o maior de todos os bons propósitos de Deus? É dar-se a conhecer por completo a toda a criação e a toda a humanidade para ser glorificado tanto naqueles que perecem quanto naqueles que são salvos. E para que os seus eleitos experimentem uma das maiores e melhores bem-aventuranças, talvez a maior e melhor de todas elas, que é ver a Deus como Ele é, de modo a conhecê-lo perfeitamente e ser transformado à sua semelhança. Né? Eu não posso ver a Deus como Ele é se eu não consigo observar a ira dele ardendo eternamente contra os pecadores que se recusaram a se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus. E da mesma forma, eu não posso ver a Deus como Ele é, eu não posso conhecer a Ele na sua perfeição, se eu não consigo observar a misericórdia de Deus sobre aqueles outros pecadores que o próprio Deus elegeu para a salvação. Então, essa é
Uma das razões pela qual Deus ordena a ocorrência do mal, para que, tendo experimentado o pecado e os males causados pelo pecado, nós possamos distinguir e contrastá-los com a graça e a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, porque jamais conheceríamos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, se antes não conhecêssemos o pecado e o mal causado pelo pecado. Então Deus ordena a ocorrência do mal, porque Ele gosta de trabalhar com contrastes. Foi nesse ponto que nós interrompemos a última mensagem. Deus também ordena a ocorrência do mal por gostar de fazer o feitiço virar contra o feiticeiro, por assim dizer. Deus usa Satanás para derrotar Satanás. Deus usa o pecado para derrotar o pecado. Deus usa o mal para derrotar o mal. Deus usa a morte para derrotar a morte. Isso pode ser verificado, por exemplo, na trama que ocasionou a morte de Jesus, conforme ela é interpretada pelo Espírito Santo, mediante o apóstolo Paulo, em Romanos 5, e depois mediante todos os 12 apóstolos em Atos 4. Primeiro nós vamos ler Romanos 5. A gente está em Romanos 9, né? Então a gente pode voltar algumas páginas aqui. Romanos 5, versículo 12 até o 17. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. O dom gratuito veio das muitas ofensas, dos muitos pecados que foram cometidos contra Jesus para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E agora a gente vai ver a interpretação que os 12 apóstolos fazem da morte de Jesus. Atos 4, Pedro e João, eles são aprisionados por estarem pregando a Jesus. Eles são ameaçados. E então eles fazem uma oração a Deus a partir do versículo 23. E soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. Certamente Satanás estava por trás da traição perpetrada por Judas, estava por trás da rejeição de Jesus por parte do Sinédrio e dos judeus, estava por trás da perversão da justiça cometida por Pilatos e Herodes, e também Satanás estava por trás da violência e selvageria dos soldados romanos contra Jesus.
E certamente Judas, o Sinédrio, os judeus, Pilatos, Herodes e os soldados romanos pecaram contra Jesus ao traí-lo, ao rejeitá-lo, ao injustiçá-lo, ao torturá-lo e ao assassiná-lo. E foi Deus que determinou a ocorrência de todo este mal. Porque conforme a oração dos apóstolos em Atos 4, tudo o que ocorreu, né, versículo 27, Atos 4, 27. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O diabo estava por trás de tudo isso. Todas essas pessoas que se juntaram contra Jesus, pecaram contra Deus e contra Jesus. E foi Deus que determinou a ocorrência de todas essas coisas. Foi Deus que determinou a ocorrência de todo este mal perpetrado por Satanás e pelos pecadores, e Deus determinou isso exatamente para derrotar Satanás, o pecado e o próprio mal. Porque conforme Paulo argumenta em Romanos 5, enquanto o julgamento de Adão e Eva por Deus no jardim do Éden decorreu de uma só ofensa para a condenação, a graça de Jesus, que justifica os pecadores que nele creem, decorreu das muitas ofensas que Judas, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, o povo de Israel e os gentios cometeram contra Jesus. A condenação veio de um só pecado. E a salvação veio dos muitos pecados que foram cometidos contra Deus e contra Jesus. E foi Deus que determinou a ocorrência de todas essas coisas. Não há maior tragédia do que aquela que veio sobre Jesus. Quando pelos pecados que Judas, o Sinédrio, os judeus, Pilatos, Herodes e os soldados cometeram contra ele, ele foi traído, rejeitado, injustiçado, torturado e assassinado. Não há maior tragédia do que essa, porque ao contrário de todos nós, Jesus jamais cometeu pecado algum. Nós, pecadores, pelos nossos pecados, nos tornamos merecedores de toda e qualquer sorte de sofrimentos. Mesmo aqueles sofrimentos que nós consideramos tragédias. Isso pode ser verificado, eu vou ler para vocês aqui, por causa do tempo, isso pode ser verificado pelas palavras que o próprio Jesus afirmou em Lucas 13, versículos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que eles não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Note que Jesus não afirma que as vítimas dessas duas tragédias eram pessoas inocentes e que não mereciam a tragédia que se abateu sobre elas. Jesus não diz isso. Jesus não disse que aquelas pessoas eram inocentes e que elas não mereciam o mal que veio sobre elas. O que Jesus afirma, sim, é que nós não devemos supor que aqueles que se tornam vítimas de tragédias são mais pecadores do que nós. Por exemplo, a gente jamais pode pensar o seguinte: olha só, o fulano de tal, a casa dele foi destruída na enchente do ano passado. Isso quer dizer que o fulano de tal é mais pecador do que eu, porque a minha casa não foi destruída. Jesus disse que a gente não pode pensar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jesus pressupõem que, pelos nossos pecados, todos somos merecedores de toda sorte de tragédia que pode vir sobre nós. Ou seja,
Pelos nossos pecados, nos tornamos merecedores de traições, rejeições, injustiças, até mesmo da tortura e do assassinato. E eu não estou afirmando aqui que quem nos trair, rejeitar, injustiçar, torturar ou assassinar não está pecando. Não, nós somos merecedores de todas essas coisas, mas aquele que fizer essas coisas contra nós estará pecando contra Deus e contra nós por fazer essas coisas. Mas permanece o fato de que nós somos merecedores de todas essas coisas. Se alguém nos trair pelos nossos pecados, nós devemos reconhecer que nós nos fizemos merecedores de traição. Se alguém nos rejeitar, se alguém nos injustiçar, torturar ou até mesmo assassinar, pelos nossos pecados, nós devemos reconhecer que somos merecedores de tudo isso. Mas Jesus não era, porque Jesus não pecou. Sim. Então, Jesus, ao contrário de nós, jamais pecou, o que significa que ele jamais se fez merecedor de traição, rejeição, injustiça, tortura e assassinato. E Deus, no entanto, ordenou essa tragédia ímpar e singular sobre o seu filho, sobre aquele que jamais mereceu traição, rejeição, injustiça, tortura e assassinato, a fim de usar a ação satânica contra o seu filho para derrotar e pôr um fim a Satanás, a fim de usar os pecados cometidos contra o seu filho para derrotar e pôr um fim ao pecado, a fim de usar as maldades cometidas contra o seu filho para derrotar e pôr um fim ao mal, a fim de usar a morte do seu filho para derrotar e pôr um fim à morte. Deus ordena o mal porque Deus gosta de fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro. Deus usa o diabo para derrotar o diabo. Deus usa o pecado para destruir o pecado. Deus usa o mal para desfazer o mal. Deus usa a morte para matar a morte. Deus ordenou a maior tragédia já ocorrida neste mundo, que culminou no assassinato do seu filho, para, por meio dessa tragédia, derrotar e pôr um fim a Satanás, ao pecado, ao mal e à morte. E talvez você esteja pensando, tá bom, mas por que como diz a título daquele livro, Satanás ainda está vivo e ativo no mundo? Se Deus ordenou a maior tragédia já ocorrida neste mundo, o assassinato do seu filho, para por meio dela derrotar Satanás, o pecado, o mal e a morte, por que nos parece que Satanás, o pecado, o mal e a morte ainda não tenham sido derrotados e finalizados? Essa é uma pergunta justa. E a resposta é a seguinte: o objetivo de Deus não é meramente derrotar e pôr um fim a Satanás, ao pecado, ao mal e à morte. O objetivo de Deus é sim derrotar e pôr um fim a Satanás, ao pecado, ao mal e à morte, ao mesmo tempo em que renova a antiga aliança, na antiga criação, na nova criação, e restaura a velha humanidade na nova humanidade. E a restauração na antiga criação, na nova criação, e a renovação da velha humanidade na nova humanidade ocorre na história, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Conforme Pedro, por exemplo, se expressa. Eu vou pedir que a gente não vai abrir lá, eu vou simplesmente ler para vocês aqui, por causa do tempo. Conforme Pedro se expressa, por exemplo, no primeiro sermão que ele pregou em Atos 3, quando ele afirmou no versículo 21, o seguinte, que é necessário que o céu receba Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas.
de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a iniquidade. O que é essa restauração de todas as coisas, a não ser a restauração da antiga criação na nova criação e a renovação da velha humanidade na nova humanidade? Pedro diz, é necessário que o céu receba Jesus. Em outras palavras, é necessário que Jesus esteja elevado nos céus até que todas as coisas sejam restauradas. E a nova criação, ela está sendo renovada, ela está sendo efetivada por Jesus agora mesmo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a nova humanidade está sendo agora mesmo criada por Deus em Jesus, conforme Paulo se expressa em Efésios 2. Dos dois povos, daqueles dois povos que estavam em guerra um contra o outro, judeus e gentios, que estavam em inimizade, desses dois, Deus fez um só povo, uma só humanidade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Isso é Efésios 2, a partir do versículo 15. E também, isso aqui eu vou ler completo para vocês, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo se sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus constituíram o golpe fatal de Deus sobre Satanás, o pecado, o mal e a morte. Mas o objetivo deste golpe fatal não era destruir de forma imediata e final a Satanás, ao pecado, o mal e a morte, porque se fosse isso que tivesse ocorrido, os únicos que experimentariam salvação e a vida eterna seriam os santos da antiga aliança e aqueles que eram contemporâneos de Jesus e que creram nele. Né? Nós jamais experimentaríamos a salvação porque nós jamais chegaríamos a nascer de fato. Né? Se com aquele golpe fatal o diabo tivesse sido finalizado, a morte, o pecado, o mal tivessem sido finalizados, pronto. Teria acabado ali a história humana e entraria o estado eterno. O objetivo do golpe fatal que Jesus, por meio do seu nascimento, vida e morte e ressurreição, impôs a Satanás, ao pecado e ao mal e à morte, era destituir o poder desses agentes e garantir a sua destruição futura, permitindo assim que a promessa de Deus contida na aliança abraâmica fosse cumprida. Que pelo descendente de Abraão, Jesus, todas as nações e, de fato, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E é por essa razão, então, que após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus numa nuvem. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Daniel.
Daniel é depois de Ezequiel. Daniel capítulo 7. Jesus, após a sua ressurreição, subiu aos céus numa nuvem para comparecer diante de Deus o Pai e receber de Deus o Pai o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, conforme a visão do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens no céu um como filho do homem. E dirigiu-se, vocês devem ter percebido que Jesus, o título que ele prefere, o título que ele mais gosta de usar para si mesmo, é exatamente filho do homem. E esse título vem aqui de Daniel 7, versículo 13. Então, de novo, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião de dias aqui é uma forma de referenciar a Deus o Pai, né? Então o filho do homem, ele vem nas nuvens, ele vem nas nuvens do céu, e ele se dirige ao ancião de dias, e aqueles que acompanham o ancião de dias fazem com que esse filho do homem chegue até ele, chegue até o ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. É muito comum nós assumirmos que isso aqui se refira à segunda vinda de Jesus. Mas não é esse o caso. Porque, em primeiro lugar, observe a direção. Ao chegar para onde estava se dirigindo, o filho do homem se dirigiu ao ancião de dias. Se dirigiu a Deus o Pai e o fizeram chegar até ele. Nessa cena aqui, o filho do homem não está descendo dos céus à terra numa nuvem, mas subindo da terra aos céus numa nuvem para encontrar-se com Deus o Pai, para encontrar-se com o ancião de dias. Então a direção não é de cima para baixo. A direção é de baixo para cima. Em segundo lugar, observe que ao chegar o ancião de dias, Deus o Pai lhe concedeu o domínio, a glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Não é na segunda vinda que Jesus receberá domínio, glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, visto que foi logo após a sua ressurreição e imediatamente antes de ascender aos céus, que Jesus afirmou ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra. E a autoridade que Jesus tem sobre céus e terra é tal que ele ordenou que todas as nações sejam discipuladas, batizadas no nome do Deus triuno e ensinadas a obedecê-lo em todas as coisas. Não é na segunda vinda que Jesus receberá o domínio, a glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o sirvam? Pois foi na sua ascensão aos céus que Deus, o Pai, o fez assentar muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e nome que possa ser pronunciado, sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés, para que ele seja o cabeça de todas as coisas, para que ele seja aquele em quem todas as coisas convergem e encontram em seu lugar. Isso é Efésios 1. Em casa você pode ler Efésios 1 e você vai perceber que após a ressurreição de Jesus, Deus o eleva muito acima de toda categoria que possa existir de autoridade. E Deus coloca Jesus como o cabeça de todas as coisas. A nossa tradução, que nós usamos aqui, ela não é muito feliz lá em Efésios. Porque lá ela dá a entender que Jesus foi feito cabeça da igreja. Não, no texto grego o sentido é que Jesus foi feito cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso é a partir dos versículos, do versículo 15 até o 22. No capítulo 1. Em Efésios 1, versículo 9 e 10, nós lemos que
O propósito de Deus é fazer com que todas as coisas convirjam em Jesus. Para que todas as coisas encontrem o seu devido lugar debaixo de Jesus. Não é na segunda vinda que Jesus vai receber o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, porque foi após a sua humilhação culminada na sua morte de cruz, que Jesus foi com soberania exaltado por Deus o Pai, o qual lhe deu um nome acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que são no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua o confesse como Senhor. E eu poderia citar aqui também, por exemplo, né, ele recebeu glória. Quando é que Jesus recebe glória? Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, eu estou prestes a morrer e eu estou prestes a subir e voltar aí para o Senhor. E eu peço que o Senhor me glorifique com aquela glória que eu tinha antes. A glória, Jesus vai ser glorificado não na segunda vinda, não. Jesus foi glorificado logo após a sua morte e ressurreição, quando ele subiu aos céus. E eu poderia também aqui citar pelo menos uma das parábolas que Jesus conta em Lucas, quando Jesus afirma que determinado homem foi para uma terra distante para conquistar um reino, para receber um reino. E quando você presta atenção nessa parábola, Jesus claramente está falando, em primeiro lugar, da sua ascensão aos céus e depois da sua volta. Quando ele já conquistou o reino. Então, obviamente, ele recebe o reino, não na segunda vinda, não, ele recebe o reino quando ele vai, quando ele sobe. E é por essa razão, a gente pode abrir em Marcos, capítulo 14, é por essa razão que quando Jesus é questionado pelo Sinédrio, quando Jesus é questionado pelo sumo sacerdote, Jesus faz referência à visão de Daniel. Marcos 14, versículos 60 até o 62. E levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Note aqui duas coisas que nos remetem a Daniel 7. O Filho do Homem, aquele títulozinho que aparece lá em Daniel 7, e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, obviamente, aqui está fazendo uma referência a Daniel 7. Não faria sentido algum Jesus se referir a Daniel 7, ao ser interrogado pelo Sinédrio, se essa visão se referisse à sua segunda vinda. Mas faz todo sentido que Jesus se refira a essa visão aqui, enquanto ele está sendo julgado pelo Sinédrio, visto que será esse julgamento injusto, que culminará no seu assassinato, que vai precipitar o cumprimento da visão de Daniel. Na qual, ao ascender aos céus, depois de ressuscitado dentre os mortos, Jesus recebe de Deus o Pai o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Mas Jesus não apenas faz referência a Daniel 7 aqui, Jesus também faz referência ao Salmo 110, quando ele cita o primeiro versículo desse salmo. Ele fala aqui de estar assentado à direita do poder de Deus, ou conforme outra tradução, sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 110 começa exatamente assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. É Davi escrevendo, né? Então Davi está dizendo: Yahvé, o Senhor, disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ao subir aos céus, Jesus sentou-se à direita de Deus o Pai,
tendo recebido de Deus o Pai tudo aquilo que foi relatado por Daniel na sua visão. Ele chega até Deus, depois de ter ressuscitado, ele sobe aos céus, ele chega até Deus e ele recebe o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, e então ele se assenta à direita de Deus, até que o próprio Deus ponha os inimigos dele por estrado dos seus pés. Até que os seus inimigos sejam submissos sob os pés de Jesus. Conforme Paulo afirma em 1 Coríntios 15. Vou pedir que vocês me acompanhem até lá também. Alguém já disse que o versículo preferido de Deus é o Salmo 110, versículo 1, porque esse é o versículo que é mais citado em toda a Escritura. Primeira Coríntios 15, a partir do versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como também todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, agora uma referência a Salmo 8. Mas quando se diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando os inimigos de Jesus estiverem submetidos sob os seus pés, Jesus voltará, ou seja, para usar a linguagem de Pedro no seu primeiro sermão, quando todas as coisas estiverem restauradas, né? Quando todos os inimigos de Jesus estiverem sujeitos a seus pés, Jesus voltará para derrotar o seu último inimigo, que é a morte. E enquanto reina soberano sobre céus e terra, inclusive sobre todos os povos, nações e línguas, Jesus recebeu de Deus o Pai o poder, a autoridade, para com a sua poderosa e soberana voz, ilustrada em Apocalipse 19 como uma espada aguda que sai da sua boca, Jesus recebeu a autoridade de Deus o Pai para ferir, quebrar e despedaçar aquelas nações cujos reis, autoridades, príncipes e juízes rebelam-se contra ele e recusam-se a beijá-lo, usando a linguagem do Salmo 2. Né? Recusam-se a beijá-lo, recusam-se a servi-lo com temor e a alegrarem-se nele com tremor. Enquanto Jesus está assentado à direita de Deus, o Pai, reinando com toda a autoridade sobre céus e terra, dominando sobre todos os povos, nações e línguas, Jesus recebeu de Deus o Pai a autoridade para ferir a terra com a espada que sai da sua boca, para ferir as nações rebeldes com a sua voz soberana. A linguagem do Salmo 110, eu não li para vocês antes todo o Salmo, mas olha só. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os teus inimigos. E se é para Jesus dominar entre os seus inimigos, é óbvio que Jesus vai causar um estrago muito grande entre esses inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás.
Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará reis. Ele julgará sobre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Essa aqui é a linguagem do Salmo 110. Enquanto Jesus está assentado à destra de Deus, é isso que Jesus está fazendo. Ele julgará entre as nações, enchendo-as, essas nações que se rebelam contra ele, de cadáveres. Ele esmagará cabeças por toda a terra. E o Salmo 2, ele usa uma linguagem semelhante, né? O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como a um vaso de oleiro. E Apocalipse 19 usa a imagem da espada aguda que sai da boca de Jesus, com a qual ele fere as nações. Então, voltando aqui. Enquanto Jesus reina soberano sobre céus e terra, inclusive sobre todos os povos, nações e línguas, Jesus tem a autoridade para trazer catástrofes e mais catástrofes como forma de juízo sobre as nações que se recusam a se prostrar diante dele. Então a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil. O Brasil já se prostrou diante de Jesus? Não, ainda não. Então todas as catástrofes que ocorrem em solo brasileiro é Jesus usando a autoridade que Deus o Pai lhe deu, quebrando o Brasil, destruindo o Brasil, enchendo o Brasil de cadáveres, até que o Brasil se arrependa e se renda a Jesus. Até que o Brasil queira ser discipulado e queira obedecer a tudo que Jesus ordena. O Salmo 2 termina da seguinte forma: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se ire e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando os reis, príncipes, autoridades e juízes de todas as nações, povos e línguas se sujeitarem a Jesus, beijando-o, usando a linguagem do Salmo 2, servindo com temor e alegrando-se nele com tremor, então todos os inimigos de Jesus estarão sujeitos a seus pés, incluindo Satanás, o pecado e o mal. E então Jesus virá para derrotar o seu último inimigo, a morte. Está desfeito, então, todo o escândalo que surge a partir da afirmação bíblica de que Jesus é absolutamente soberano sobre o mal e sobre as tragédias que ocorrem neste mundo, porque Jesus ordena essas tragédias como castigo sobre as nações e os seus governantes que se recusam a se submeter a ele por desejarem ainda permanecer na prática do pecado e do mal. Por que Jesus ordenou a enchente no ano passado? Porque o povo gaúcho, o povo brasileiro, e os governantes brasileiros, e os governantes gaúchos, continuam se rebelando contra ele. Se recusam a beijá-lo, se recusam a servi-lo com temor, se recusam a alegrarem-se nele com tremor. É por isso que Jesus ordenou a enchente do ano passado. É por isso que Jesus encheu o estado do Rio Grande do Sul com mortos, para usar a linguagem do Salmo 110.
Quando Jesus, pela sua poderosa voz, com a sua soberana voz, ordena a ocorrência do mal, Jesus está fazendo isso para atingir os seus bons propósitos. Qual é o bom propósito de Jesus que ele quer atingir? É derrotar sob os seus pés todos os seus inimigos. De modo que o segundo maior dos seus bons propósitos se cumpra, pôr um fim definitivo a Satanás, ao pecado, ao mal e à morte. O chamado problema do mal, então, não constitui problema algum para uma interpretação consistente de Deus e de Jesus, de acordo com a Bíblia, e de quais são os propósitos de Deus. O propósito de Deus é que ele seja plenamente conhecido pela sua criação. E para isso é necessário o pecado. Para que ele manifeste misericórdia a uns pecadores e ira a outros. Esse é o maior dos propósitos bons de Deus e de Jesus. O segundo maior é, tendo usado o mal e o pecado para se fazer plenamente conhecido a criação e a humanidade, agora usar o próprio mal para derrotar o mal, usar o pecado para derrotar o pecado, usar Satanás para derrotar Satanás e usar a morte para derrotar a morte. Assim como um pai amoroso castiga os seus filhos, algo que os filhos entendem como sendo mal, né? O escritor de Hebreus, inclusive, afirma isso, né? O castigo, quando ele é considerado apenas em si, é algo mal. Porque o castigo, por definição, é sofrimento. Mas por que um pai, por que uma mãe castiga, disciplina o seu filho? Por que um pai e uma mãe faz o mal contra o seu filho nesse sentido? Causando dor no seu filho? Para atingir um propósito bom. A obediência. Então, assim como um pai amoroso castiga os seus filhos, algo que os filhos entendem como sendo mal, para que eles não mais o desobedeçam, assim Jesus ordena o mal em forma de tragédia sobre todas as nações, povos e línguas, não para o mal dessas nações, povos e línguas, mas para que elas sejam abençoadas por ele, quando se arrependerem dos seus pecados e crerem nele com uma fé obediente. Está desfeito o escândalo. Essa é a resposta de Jesus para o problema do mal. Jesus tem um propósito com o mal. O primeiro propósito é revelar Deus na sua plenitude, em todos os seus atributos, incluindo misericórdia e ira. E a misericórdia e a ira só fazem sentido no contexto do pecado. Se não houver pecado, misericórdia e ira não serão compreendidas como misericórdia e ira. Então esse é o primeiro uso que Deus, que Jesus fazem do mal. Usar o mal para que Deus possa ser conhecido em toda a sua plenitude. O segundo uso que Deus tem para o mal é usar o mal para derrotar o próprio mal. Usar o diabo para derrotar o próprio diabo, o pecado para derrotar o próprio pecado, a morte para derrotar a própria morte. O que fazer então com esse Jesus que reina soberano sobre todas as catástrofes? O que fazer com esse Jesus que rege as nações com vara de ferro, que usa essa vara de ferro, esse cetro de ferro, para destruir as nações? O que fazer com esse Jesus que esmigalha as nações como se elas fossem vasos de barro? O que fazer com esse Jesus que enche as nações com cadáveres, com mortos?
O que fazer com esse Jesus que usa a espada aguda que sai da sua boca, a sua voz soberana, para ferir as nações? O que fazer com Jesus que reina soberano sobre todas as catástrofes? Considerando que aquele personagem de The Walking Dead está correto, e considerando então que o bom senso afirma que o homem armado com uma metralhadora deve ser respeitado, a sabedoria ordena que maior temor deve ser prestado àquele que não precisa de metralhadora. Maior temor deve ser prestado àquele cuja voz é a sua própria arma. Aquele que com a sua voz poderosa e soberana ordena tanto o bem quanto o mal, tanto a paz como a guerra, tanto a luz como as trevas. É a sabedoria de Deus que ordena que maior temor deve ser prestado àquele cuja voz é soberana e poderosa, a ponto de ocasionar tanto o bem quanto a tragédia, porque é exatamente assim que o Salmo 2 termina, né? Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, sejam sábios. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. É a sabedoria de Deus que ordena que o Filho de Deus deve ser temido, que as pessoas devem se refugiar no Filho de Deus, devem servi-lo com temor e alegrar-se nele com tremor. E o que é se submeter ao Filho de Deus? O que é servi-lo com temor? O que é alegrar-se nele com tremor? A não ser temê-lo de modo a obedecê-lo em tudo aquilo que ele ordena. E o que é refugiar-se no Filho de Deus, a não ser buscar dele e nele a solução dos problemas? E você pode estar pensando, bom, mas foi ele que ordenou a ocorrência desses problemas? Sim, foi ele que ordenou. Mas ele não é culpado por ordenar. Você é culpado por pecar e ter causado esses problemas. E de qualquer forma, apenas aquele que ordenou a ocorrência do problema pode pôr um fim a ele, né? Aquele que diz, não, eu não. O Deus Ali Babaluf, né? O Deus que diz, esse dinheiro não é meu e eu nem estou aqui. O Deus que diz, olha, essa tragédia não tem nada a ver comigo. Esse Deus não resolve nada. Você pode morrer jejuando, você pode jejuar até morrer, entendeu? Até morrer de falta, por faltar os nutrientes necessários à vida. Ele não pode fazer nada porque ele não tem poder sobre o mal, porque ele não ordenou a ocorrência do mal. É necessário que você tema aquele cuja voz é tão soberana e poderosa, a ponto de ocasionar tanto bem quanto mal, obedecendo e buscando dele e nele a solução dos seus problemas. E obviamente nós não temos tempo nessa mensagem para demonstrar como você fará isso, mas não se preocupe, porque em várias pregações passadas, inclusive na mensagem pregada há 2 semanas, na qual nós fizemos uma exposição do Salmo 29, nós demonstramos precisamente como é que você deve obedecer a Jesus e buscar dele e nele a solução dos seus problemas. Eu só vou acrescentar algo que não está aqui no meu manuscrito. Compare o tempo que você gasta diante das telas, seja a tela do celular, do tablet, do computador, da televisão, e o tempo que você gasta em oração a Deus. Compare e contraste.
tempo entre uma coisa e outra. E julgue você mesmo. Se você realmente está buscando em Jesus e de Jesus a solução dos seus problemas, ou se você só está fingindo que está fazendo isso. Porque Jesus sabe quando as pessoas estão fingindo, né? Aquele que está assentado à destra de Deus, aquele que, para usar a linguagem de João em Apocalipse, tem olhos como chama de fogo, né? Se João estivesse escrevendo Apocalipse depois da criação do super-homem, João teria dito que Jesus tem visão de raio-x, uma visão que penetra, uma visão que consegue enxergar não apenas aquilo que está na superfície, mas de fato aquilo que está escondido lá dentro. E se Jesus, enquanto estava aqui na terra, conhecia o coração das pessoas, a ponto de, no final do capítulo 2 do Evangelho de João, saber que ele não podia confiar naqueles que creram nele, entre aspas, porque ele bem sabia o que havia naquelas pessoas. Se Jesus, enquanto estava aqui na terra, numa posição de humilhação, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, ele tinha esse conhecimento, quanto mais agora, estando na posição de exaltação à destra de Deus. Então Jesus sabe exatamente se você está buscando dele e nele a solução dos seus problemas ou se você está fingindo. Estando desfeito todo o escândalo que surge a partir da afirmação bíblica de que Jesus é absolutamente soberano sobre o bem e o mal e as tragédias que ocorrem neste mundo, o que fazer com ele? O que fazer com esse Jesus? Tema ele. Tema aquele cuja voz é tão soberana e poderosa a ponto de ocasionar tanto bem quanto mal, obedecendo e buscando dele e nele a solução dos teus problemas. Amém.